Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Palavras e Telas. Eu sou Luna Banks, criadora desse canal. Esse é o capítulo 2. Se você está chegando agora, eu te convido a respirar fundo, se acomodar e permitir que essa leitura te acompanhe. No capítulo anterior, demos os primeiros passos dessa história. Agora, seguimos um pouco mais fundo, onde os sentimentos começam a ganhar forma e o caminho começa a se revelar. Um teto todo seu, capítulo 2. No dia seguinte, acordei cedo. A chuva fina batia na janela e o ar parecia cheio de uma luz cinzenta e calma. Peguei o guarda-chuva e fui até a biblioteca do colégio masculino, onde esperava continuar minha investigação sobre as mulheres e a ficção. Mas, ao chegar lá, descobri que as portas não estavam abertas para mim. O porteiro educado, porém firme, explicou que as mulheres não podiam entrar na biblioteca sozinhas, apenas acompanhadas por um professor ou por uma carta de recomendação. Voltei pelo gramado com a sensação de que um mundo inteiro de conhecimento me era negado. E enquanto andava, o som da chuva e o farfalhar das folhas pareciam repetir a mesma frase: não é permitido. Essa exclusão me fez pensar em todas as portas que, ao longo da história, foram fechadas para as mulheres. Não apenas as bibliotecas, mas escolas, cargos, oportunidades. E ainda assim, era nesse mesmo mundo que se esperava que elas criassem obras-primas. Quando enfim cheguei ao refeitório, o almoço estava sendo servido. Era um banquete: salmão, aves, pudins, frutas, tudo parecia brilhar sobre a luz das velas. As risadas eram leves, as conversas alegres, havia uma atmosfera de prazer, de segurança, de conforto. Enquanto observava, percebi o quanto a abundância molda o espírito. A boa comida, o vinho, o descanso, tudo isso inspira confiança, liberdade e pensamento. E então me perguntei: como alguém poderia escrever ou criar algo grande sem ter essas mesmas condições? Mais tarde, voltei ao colégio feminino. Lá, o jantar era simples: carne fria, legumes, pudim de arroz. O ambiente era mais silencioso, mais pálido. Não havia vinhos nem sobremesas elaboradas. E ao olhar em volta, senti que aquela escassez não era apenas material, era também simbólica. A pobreza, pensei, não é só uma falta de dinheiro, é falta de oportunidades, de tempo, de tranquilidade. É o peso de séculos em que as mulheres foram ensinadas a se contentar com pouco. Quando voltei para o meu quarto, naquela noite, acendi a lamparina e me sentei diante da mesa. O som do vento nas árvores misturava-se ao barulho distante de vozes femininas pelos corredores. Pensei em tudo o que havia visto durante o dia, a riqueza de um lado e a simplicidade do outro. E me perguntei de novo o que isso significava para uma mulher que quisesse escrever. Um escritor precisava de duas coisas: liberdade e confiança. Mas como uma mulher poderia tê-las se durante séculos lhe disseram que era inferior, que deveria servir, que não devia pensar? Comecei então a folhear os livros que havia trazido, volumes sobre mulheres, escritos por homens. E quanto mais lia, mais percebia que todos diziam coisas diferentes, muitas vezes contraditórias. Um dizia que as mulheres não tinham alma, outro afirmava que era moralmente superior. Um terceiro insistia que não podiam escrever porque eram emocionais demais. Outro dizia que, justamente por serem emocionais, eram mais poéticas. E foi aí que percebi uma coisa curiosa. Quase todos esses homens pareciam escrever sobre mulheres movidos por raiva ou medo. Por que tanto ódio? Por que tanta necessidade de diminuir o outro? Talvez, pensei, porque as mulheres, mesmo confinadas, sempre exerceram uma forma de poder silencioso, um poder que os homens não entendiam. O ressentimento nas palavras masculinas me fez lembrar algo.
A confiança é um espelho. Quem se sente seguro não precisa humilhar ninguém para se sentir grande, mas quem duvida de si mesmo precisa de alguém menor para se afirmar. E assim, página após página, comecei a perceber que a história da mulher na literatura não é apenas a ausência de vozes femininas, é também a presença constante da visão dos homens sobre elas. Fechei o livro e olhei pela janela. Lá fora, a chuva continuava. Pensei nas mulheres que, como eu, queriam escrever, mas não tinham um quarto, uma renda, um tempo só seu. E por um instante imaginei: e se Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele? Enquanto olhava pela janela, uma ideia começou a ganhar forma. E se Shakespeare tivesse uma irmã, uma mulher tão talentosa quanto ele, com o mesmo dom, a mesma imaginação viva, o mesmo desejo de criar? Vamos chamá-la de Judite. Judite, assim como William, era curiosa, inquieta, apaixonada pelas palavras. Mas enquanto o irmão ia para a escola aprender latim e gramática, ela era obrigada a ficar em casa, ajudando nas tarefas e aprendendo a bordar. Quando tentou ler, esconderam-lhe os livros. Quando quis escrever, zombaram dela. Isso não é coisa de mulher, diziam. E, no entanto, o talento é como fogo. Pode ser abafado, mas não apagado. Judite escrevia às escondidas, em pedaços de papel, versos que ninguém nunca veria. Um dia, quando o pai quis arranjar-lhe um casamento, ela fugiu para Londres, do mesmo jeito que o irmão um dia fizera. Mas Londres não estava pronta para recebê-la. Ela não podia atuar num palco, nem escrever para o teatro. Os homens riam dela, as portas se fechavam, as ruas eram perigosas. O que para o William se tornara fama e glória, para a Judite se tornou silêncio e invisibilidade. Quem vai acreditar no talento de uma mulher? Perguntavam. Sozinha, cansada, ela acabou desaparecendo. Não da história, mas das páginas onde deveria ter estado. Wolff imagina então que Judite ainda vive. Vive dentro de cada mulher que escreve, que pinta, que canta, que ousa criar. Ela é o espírito que renasce sempre que uma mulher tem coragem de dizer o que pensa, de transformar o que sente em arte. E é por isso, conclui Virginia, que uma mulher precisa de um teto todo seu e algum dinheiro não apenas para sobreviver, mas para poder sonhar, escrever, existir por inteiro. Leitura comentada: O Novo Cárcere das Mulheres. Virginia Woolf dizia que para uma mulher criar, pensar e ser livre, ela precisava de um teto todo seu. Quase 100 anos depois, parece que ganhamos esse teto, mas junto dele construíram muros invisíveis. O que antes era a casa do marido, agora é o espelho da internet, o filtro da juventude, o olhar de um mundo que ainda mede a mulher pela aparência e pela aprovação dos outros. Hoje, a mulher vive o peso de um novo cárcere, o da beleza eterna, da jovialidade obrigatória, do corpo perfeito. A mulher que envelhece é descartada. A mãe é vista como velha. A independente é julgada. E pior, tudo isso acontece em praça pública, nas redes sociais, onde a exposição virou uma nova forma de controle. O que antes era o patriarcado da casa e da igreja, agora é o patriarcado digital, que dita quem é desejável, quem é aceita, quem é valiosa. Basta uma mulher se separar, engordar ou mostrar um traço natural do tempo para ser atacada, ridicularizada e apagada. É o mesmo machismo de sempre, só que mascarado de curtidas e algoritmos. Mas há uma saída, e ela começa, como Wolff sugeriu, na consciência e na educação. Enquanto as mulheres não entenderem o poder que têm de formar consciências, o ciclo não vai se quebrar. Somos nós que educamos dentro de casa, que ocupamos as escolas, as igrejas, os espaços comunitários, somos maioria. Mas ainda não transformamos essa presença em revolução.
É preciso educar filhos e filhas livres, livres para respeitar, livres para sentir, livres para não dominar o outro. Ensinar que o valor de uma pessoa não está no corpo que tem, nem no status que ostenta, mas no modo como ela ama, pensa, cria e contribui para o mundo. E, principalmente, ensinar o respeito à diferença. Vivemos uma era em que todo mundo quer moldar o outro, na religião, na política, no amor, mas liberdade não é impor. Liberdade é permitir que o outro exista com dignidade, ainda que pense diferente. Esse é o verdadeiro teto que ainda precisamos conquistar, um teto simbólico, onde cada mulher e cada ser humano possa existir em paz, sem pedir desculpas por ser quem é. Enquanto não aprendermos isso, o machismo continuará se reinventando, nas telas, nas famílias e até nas próprias palavras. Mas quando uma mulher desperta e ensina seus filhos a respeitar, ela não muda só a própria casa, ela muda o destino, ela pode mudar o mundo. Nós somos a maioria e talvez ainda sejamos oprimidas porque não estamos inspirando bastante para que os nossos filhos sejam diferentes. Que os filhos da terra, da mãe Gaia, aprendam o valor da liberdade e do respeito. Talvez o novo teto das mulheres seja esse: a consciência de que educar é libertar e que nós, mulheres, possamos muito mais inspirar do que formar. E que desse gesto nasça um mundo onde cada ser humano possa existir em paz. Esse foi o capítulo 2. Se essa leitura fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, toque no sino e compartilhe com quem possa gostar desse tipo de encontro. Eu vou adorar ler você nos comentários. Eu sou Luna Benques, lendo para você histórias que iluminam. Obrigado pela escuta. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.